e creia que tu me enviaste. 43. Tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, saia para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Somente até aqui. Podia ter lido só um pedacinho e explicar a palavra. Só que muitos irmãos não têm a prática de ler. Muitos irmãos só vivem da profecia. Ele vem na igreja e quer ouvir Deus falar com ele: eu estou na tua vida, eu vou fazer, eu vou refazer, É só isso que ele quer. E nós precisamos entender o texto, o contexto, para não criar um pretexto. Se os irmãos verem, Jesus Cristo, ele disse por diversas vezes aqui, literalmente, mas usou também de parábolas. E alguns contos da Bíblia ligam um conto no outro, igual Isaías, filho de Amós. Ele disse: a Bíblia se lê assim, um pouco cá, um pouco lá, um pouco aqui. É uma montagem de informação. A Bíblia não foi feita assim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, não foi feita assim. A Bíblia foi pega um pergaminho aqui, uma história lá, outro pergaminho lá, outro aqui, outro. Foi montando todos aqueles textos e colocaram então um cronograma para chegar no que nós temos aqui, de início Gênesis até Revelações, que é Apocalipse. Nós entendemos a Bíblia aqui, falamos capítulo por capítulo, 66 livros, pelo que nós aprendemos aqui, lendo, mas não está na mesma ordem, nem de data, nem de período, nem de espaço-tempo. Ela está descronometrada. Então nós temos que entender o texto, puxar o contexto, para nós não dar um resultado contra o texto, para criar um pretexto. E a igreja então viver somente de fábulas. Nós não queremos que a nossa igreja vire aquela igreja que nós viemos, que todos os dias, você acabou de ouvir a palavra, saiu da porta, você já está todo provado, todo angustiado, precisa ouvir a palavra. Não, irmão. Jesus Cristo falou que nós temos que beber a água que Ele nos dá, que nunca mais nós vamos sentir sede. Nunca mais. Agora, que água que as igrejas estão dando no púlpito, que toda hora o povo está faminto, sedento. Então essa água da palavra não está tendo efeito na vida da igreja. Nós temos que vir na igreja não para, eu preciso ir porque eu estou angustiado, não. Nós temos que vir aqui para dizer: Senhor, estou indo à tua casa para prestar louvor, honra e glória diante de ti. Eu não vim para buscar, eu vim para trazer. Senhor, aceita o que eu vim trazer? O que eu vim trazer? Eu vim trazer o glória da minha boca, o som do meu instrumento, a minha coração. Eu vivo diante de ti. Igreja que ensina o irmão só vivendo em profecias, vai acontecer igual agora. Eu estive esses dias na região, na casa do cooperador oficial da Congregação Cristã no Brasil, eu e minha esposa. E ele é um senhor já de uns 80 e poucos anos. Meu pai teve comigo também. Uns 80 anos, né? Uns 80? O nome. Não vou falar o nome dele. Operador lá. 84. Deu dó de olhar para ele. 40 anos de cooperador oficial na Congregação Cristã no Brasil. 84 anos de idade. Então ele foi um operador com
44. Quando nós foi orar, ele disse: irmão, os olhinhos cheios de lágrimas, irmão, fala porque nós estamos morrendo de fome com os biquinhos abertos assim. Parecia que ele nunca tinha ouvido a palavra de Jesus. Fiquei com dó dele. Eu não quis repreender ele, porque primeiro que ele tem 84 anos de idade, eu tenho que respeitar ele. Segundo, ele tem 40 anos de governo policial. Cabe ao ministério da região dele ensinar isso para eles, né? Se você estivesse conosco na comunidade, eu ia explicar para ele, falar: irmão, a palavra é uma fonte inesgotável. A cada glória que você dá, ela enche o teu ser da espiritualidade do céu, e você não tem fome nem sede, porque você está tomado da glória de Deus. Glória a Deus. Então, quando o Senhor falou para aquela mulher: crê em mim, até depois de morto viverá, ele não estava falando só de Lázaro, ele não estava falando só do metafísico, ele não estava falando somente do que é literal, ele estava falando do espiritual. Ele já dizia que um dia que ele morresse na cruz, ele entraria na casa da morte, e dentro da casa da morte ele encontraria com todos que estavam mortos na lei, porque nenhum conhecia a graça. A igreja está na comunhão para pregar essa palavra? Ninguém conhecia a graça, porque era até lei, era até João, profeta era até João. Cristo veio trazer graça para abolir a força da lei, quebrando a força da lei com a misericórdia da graça. Qual que era a lei? Olho no olho, dente por dente. Matou, tem que morrer. Pecou, será condenado. Mas quando Cristo veio, ele cumpriu como judeu ortodoxo toda a lei. Mas quando nasceu o cristianismo, dentro de 3 anos, representado Pai, Filho, Espírito Santo, a força de Deus. Tem irmãos que não gostam de falar trindade, mas a força de Deus, em 3 pessoas distintas, em uma só autoridade, quebrou a lei no meio e nasceu a graça, que é o favor inverossímil. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo que ele estava falando para Marta naquele momento: quem crê em mim até depois de morto viverá? Porque os profetas pregaram, Isaías, filho de Amós, profeta messiânico, e todos os outros profetas, Jeremias, todos eles pregaram que Jesus Cristo viria, o Filho de Deus viria, que entraria ali no meio deles, o Messias enviado, o Salvador. Mas morreram e não viram. O próprio Isaías, que profetizou, não viu o Senhor. Aleluia. Passou muitos anos para ele ver o Senhor. Na verdade, não viu carnalmente, mas cumpriu nesse versinho que ele diz: quem crê em mim até depois de morto viverá. Isaías já estava morto, e quando as pessoas morriam, ia para dentro da casa da morte, e a morte está uma plaquinha escrita: no sepulcro não há lembrança de ti, e na morte não há lembrança de ti, e no sepulcro quem te louvará? Ninguém tinha o poder de louvar, ninguém tinha lembrança do Salvador, porque estavam na lei quando morreram na lei. Mas agora, olha esse versículo cumprindo. Olha esse versinho que ele diz para Marta assim: Marta, quem crê em mim até depois de morto viverá. Ia cumprir lá na frente, quando ele fosse morto também, entraria dentro da casa da morte, e lá dentro ele diria para todos que estavam cativos, dentro do cativeiro da morte: eu sou aquele que os profetas pregaram, e quem crê em mim até depois de morto viverá. Abel dando morto, o teu sangue ainda clama, Abba, Pai. Aleluia. Todos ali cativos, cativeiro, creram em espírito que aquele era o Filho de Deus. Então ele pegou todos aqueles e quebrou o cativo e cativeiro, abraçou todos aqueles e levaram para debaixo do altar de Deus, para descansar o sono do justo. E quem morre com Cristo não morre, mas ganha a vida eterna.
disse para ela, numa frase pequenininha, ele disse: quem crê em mim até depois de morto vive. Mas vamos agora no literal da palavra. O que ele falou? Me leva onde está o sepulcro de Lázaro. E quando chega no sepulcro de Lázaro, ele começa a fazer uma oração. Irmão, oração não é feita só de joelho, tá, irmão? Você tem que andar em contínua oração. Como que você vai andar em contínua oração? Pode olhar aqui, sair andando daqui o dia todo, 24 horas de joelho. Não. Jejum de oração, contínua oração. Oração, você está em mente, está em espírito de oração. Tem gente que ora de pé, sentado, deitado. Então, se você estiver numa maca deitado, enfermo, não tem como você orar, porque você vai ter que ajoelhar. Como você vai ajoelhar cheio de aparelho? Em espírito de oração, lavando a roupa, você tem o espírito da oração. Lavando a louça, tem o espírito da oração. No volante do teu carro, no teu trabalho, da tua empresa, tem espírito de oração. Aleluia. Então, quando ele chegou perto daquele povo que estava tudo ali, um falava para ele: esse daí amava seu amigo Lázaro. O outro dizia assim: amava nada. Ele não fez o cego de Jericó enxergar? Ele não fez o filho da viúva da cidade de Naim levantar dos mortos? Ele não fez no tanque de Betesda o paralítico de 38 anos reviver? E por que não podia vir aqui visitar o teu amigo? Não podia vir ver o teu amigo e libertar ele dessa enfermidade? Era tão fácil. Irmão, a tua vida está do jeito que está porque Deus programou para ela estar. Ele não quer mexer nada na tua vida, porque o que vai acontecer será maior do que subiu a tua mente ou desceu no teu coração. A igreja está na comunhão? Poderia, quando a notícia veio 3 dias antes para o Senhor, ele ir correndo até Lázaro e falar: Lázaro, meu amigo, meu irmão, vem cá, dá um abraço, ser curado. Ele poderia ter feito isso, mas ele aguardou que a obra seria maior. Quando algo acontece é porque o relógio de Deus já está cronometrado algo maior, sobrenatural de Deus na tua vida. Abra a boca e dá um glória para Deus, porque Ele tem projetos novos na tua existência. A princípio parece que tudo está errado. A princípio parece que nada tem jeito ou solução. Pai, parece que está tudo dando errado. É assim que Marta e Maria também pensou. Esse meu irmão está febril, esse meu irmão está tossindo, esse meu irmão está passando mal. Cadê Jesus? Já mandei chamar ele. Ele é tão amigo nosso, toma café com nós, come pão aqui com nós em casa. Agora não precisa dele, cadê ele? Estava lá 3 dias depois e nada de vir. Aleluia. Tem gente que quer reclamar, mas não sabe que o caminho que o Senhor traçou é um caminho melhor para você. Ele esperava que acontecesse sim a morte, para que ele fizesse uma obra maior do que a morte. A vida na casa de Lázaro. Olha, a tua vida está virada de ponta cabeça, você não entende o sentido. Eu já orei, Senhor, eu já pedi, Senhor, eu já fiz voto, Senhor, eu já falei, mas nada acontece. O Senhor diz: calma, você já mandou chamar Jesus? Já mandei. Então aguarda, que ele está vindo pelo caminho. Então glória para dar para ele. Mandou um mensageiro ir na casa onde estava Jesus assentado. E quando chegou o mensageiro: olha, Lázaro está na beira da morte, corre para poder socorrer o teu amigo. Ele diz: tudo bem, vou sim. Mas passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, nada. Veio a notícia: Lázaro morreu. Imagina os discípulos agora: poxa vida, estamos do lado de Jesus. Ele não foi nem visitar o amigo que ele amava, que dormia na casa. Ele esperou morrer. Quem que vai falar? Vamos lá só ver o sepulcro? Não, vai ter muita gente murmurando, não entendendo. Mas o importante é que você está confiando. Você está confiante no Senhor. Vem, glória ao nome do Senhor. E daqui um pouco a notícia veio: morreu. Aleluia. O
Senhor olha para os discípulos e fala: agora não precisa ir na aldeia de Betânia. Eles olham e falam: então vamos, mas só que lá estão procurando, os judeus querem te apedrejar, vai matar o Senhor e matar nós também. Ele disse: vamos andar de dia, a luz deste mundo clareia. Quem é a luz, irmão? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem anda na luz não tropeça. Se estava escuro na tua vida até agora, o Senhor diz: haja luz na tua vida. Glória ao nome do Senhor. E assim, irmão, lá em Gênesis está escrito as primeiras coisas: haja luz e houve luz. Por isso que o Senhor era verbo, estava com Deus quando fez a luz. Glória ao nome do Senhor. Por isso que ele disse: quem anda na luz não tropeça. Criou um ser para iluminar o dia e colocou o nome dia, sol, e outro para governar a noite e colocou lua. Glória, a separação do tempo, a estação do tempo, e fez entre a estação do tempo, aleluia, colocou a expansão, aonde tem oxigênio, e na água o H2O, aonde tem, bendito, a vida para nosso ser, para os rins, para a respiração, bendito, colocando 70% de água no corpo humano e 30% de oxigênio. A igreja está na comunhão desta palavra. Glória, a luz de Cristo está brilhando em nós, irmão, está acendendo o interruptor do céu e está clareando na tua vida agora o poder da palavra. Se até agora não aconteceu nada, você já chamou o Senhor em oração. Lá em espírito de oração, ele estava na porta do sepulcro, era uma caverna, e Jesus fez uma oração de pé. Jesus fez uma oração de pé. Ele poderia ter ajoelhado e feito de joelho, mas ele fez de pé, mostrando que oração pode ser feita de pé, deitado, de lado, de frente, sentado, não importa. Você está diante de Deus. Porém, irmão, nós reverenciamos o Senhor Jesus Cristo, então nós sabemos que nós somos meros mortais e homens pecaminosos. Dobramos o joelho para dizer: Senhor, eu sou um pobre, nu e pecador na tua presença. O efeito da oração é o mesmo, mas o que muda agora, orar de pé ou de joelho? Muda você reconhecer que você é mero mortal. De pé, ele olha para a multidão e começa a orar: Pai, eu estou te dizendo isso, não é porque o Senhor não me ouve, não, é porque esses que estão aqui, incrédulos, judeu ortodoxo, que ele saiba que o Senhor me enviou, e o Senhor me ouve nas decisões. Ele não pediu: Senhor, deixa que eu faça lá, Deus eterno, deixa eu fazer, para eles verem o Senhor. Não, ele já falou que ia fazer, porque ele é alfa e ômega, é início e fim, onisciente, onipotente, onipresente. Ele era o verbo que estava na entranha do Criador. Por isso que quando fez o homem, façamos o homem, façamos. Se ele fosse uma pessoa só: eu faço o homem. 2, façamos o homem. 3, o Espírito: façamos o homem. Então, quando ele estava determinando ali, naquele momento, a história de Lázaro, ele disse: Pai, eu agradeço por sempre me ouvir, mas eu estou falando isso não é para mim, Senhor, é para esses. Lázaro, a ti te digo, saia para fora. Aleluia. Irmã e irmã, para finalizar esta palavra, o que está morto na tua vida, a palavra diz: causa. A palavra te ordena agora: saia para fora. Situação da tua vida que está embranhado, a palavra te ordena: saia para fora.
Quem crê pode dar glória a Deus. Um chamou e murava dizendo: eu amava ele, esperou morrer para vir agora visitar ele. O outro já falou: ai, como ele amava, está até chorando, né? Não entende o que Deus estava projetando por Cristo na história da aldeia de Betânia. O que Deus vai fazer na nossa vida, ninguém vai entender, porque Deus vai tomar o sul, o norte, o leste, o oeste, para trazer na nossa frente e dizer: valeu a pena você chamar o mestre. Passou alguns diazinhos para ele chegar, mas ele já chegou aqui. Ele já chegou na tua casa, irmã. Ele já chegou na tua casa, irmão. A ordem dele já foi dada, e agora o morto ouviu na casa da morte a voz do Criador, e lá embaixo ouviu um despertar da vida. Alguém está te chamando. Quem está me chamando? Quem te chama é a vida, é o autor da salvação. Ele queria nos dizer que ainda morto no pecado tem força para viver. Dá glória para Deus, irmã. Dá glória para Deus, irmão. Porque ainda se você estiver nos poderes da morte e do pecado, porque o salário do pecado é a morte, e de pecado consumado gera morte. Hoje eu quero convidar esta igreja agora, presencial e online, na comunhão. Tem glória para dar para Deus. A palavra vai entrar no âmago agora do pecado, vai arrancar as unhas e as garras de Satanás e vai dar um grito: alma que estava morta debaixo da condenação do pecado, agora receba a vida. E quando saiu Lázaro, saiu assim, ó, atado as mãos e o braço, como se fosse uma múmia, né? E vinha pulando atado, ó. E a boca estava atada. Por que a boca estava atada? Porque na morte não há lembrança de Deus, e no sepulcro ninguém louva, mas é com a boca que nós damos tão glória a Deus. A tua boca estava atada, o pecado ata a boca do cristão, mas quando o Senhor desenrola a atadura, liberou a boca, pode dar glória. Você não está morto, você está vivo. Tira ela, o teu glória agora mostra que você está vivo. Não tem morte e não tem solidão. O que está em você é vida. A minha presença vai tocar em você agora, não para mostrar para o vizinho, nem para o parente, e nem para o irmão da igreja, o irmão do banco, o irmão do lado, não. É mostrar para a tua alma e para o diabo que aquele que o Senhor desatou a boca está vivo para dar glória. Dá um glória a Deus, dá um louvor, o perfeito louvor sai da boca. Dá um glória agora. O que está cheio o coração, salta pela boca. Tem glória no teu coração, salta ele agora na boca. As tuas mãos e os pés está envolto um lençol, mas agora o poder da graça, que não é CNPJ e nem estatuto de igreja e nem placa, bendito Senhor, de conveniências, nada disso. É o favor imerecível de Cristo. Aquele que consegue chegar a Cristo consegue receber a graça do Filho de Deus. Glória ao nome do Senhor. O favor imerecível, porque todos nós éramos para estar condenados, ainda mais da morte de cruz, que crucificaram o nosso Senhor. Deus ia acabar com a humanidade e com a raça humana, mas quando o Senhor disse duas palavras, finalizou. Ali no pagamento que ele pagou pelas almas. O primeiro: Pai, bendito, está consumado. Significa: Pai, já está pago. Glória, acabou de pagar. E o final: bendito o Senhor. Ele disse: Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que estão fazendo. A misericórdia perdoa a humanidade, e o Senhor pagou com o preço de sangue para nós estarmos aqui presencial e online, dando glória ao nome dele, dizendo que nem o pecado e
religiosidade expulsa, Cristo pega de lá de fora e traz para dentro para amar, colocar no braço e dizer: o que estava envolto eu já rasguei, te dei vida de novo para a glória. É a palavra da misericórdia. Quem crê em Jesus Cristo, até depois de morto, vai viver. Vai em paz com essa palavra. Você já chamou o Senhor, não chamou? Agora espere ele chegar. Lá na aldeia de Bertão demorou 3 dias. Se para você demorar um pouquinho, lembra que você já chamou. Só falta ele chegar agora. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Moisés, bom Senhor Moisés, agradecer pelo culto e a palavra. Oremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo Senhor. Aleluia. Nosso Deus que está no céu, nosso joelho volta se curvar na tua presença, no ato de agradecimento. Começamos a te agradecer, Pai amado, Pai querido, pelo atalaia que o Senhor colocou na presidência nesse culto, nessa noite de hoje, Pai, para a tua palavra me falando com as nossas almas, Pai. Glória a Deus, Pai. Agradecemos também, Pai, pela primeira oração que o Senhor deu na boca do seu atalaia, Pai, que já está aí no seu reino de glória, Pai. Com essa oração, como a juntar, Pai, em cima da primeira, com essa palavra, eu tenho certeza que quem esperar na comunhão, no tempo certo, vai receber tudo em bênção em nome de Jesus Cristo. Agradecemos também, Pai, pelos hinos que já foi entoado no seu nome, Pai amado, Pai querido, e tem mais um hino ainda, Pai, para ser entoado no seu nome, Pai. Agradecemos também, Pai, por tudo, seus filhos, suas filhas que subiu por essa escada, Pai, sentou nesses bancos, Pai, para dar o de melhor que trouxe no coração hoje, Pai, um culto de louvores na tua presença, Pai, o seu glória, o teu aleluia, Pai, para subir por reino da misericórdia, para no tempo certo também receber bênção também, Pai, que a tua misericórdia, Pai, continua reinando aqui no nosso meio, Pai, porque o culto ainda não terminou, Pai, que até o término desse culto, se o Senhor achar graça, alguém aqui dentro sai de perto hoje em nome do Senhor Jesus. Pai, todas essas bênçãos, essas maravilhas, agradecemos em nome do seu Filho Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Glória. O Senhor já está desatando a tua boca. Pode dar glória a Deus. Aleluia. Ô Lázaro, o que você diz? Eu digo que agora estou vivo dando glória. Na morte não há lembrança de Deus. E no sepulcro ninguém pode dar glória, mas nós estamos vivos, Senhor. Aceita a nossa glória. Deus seja louvado. Amém.